inclusive já iniciando falando sobre essa questão do carry trade, né? Assunto que foi o top, né, nos últimos dias. Segunda-feira foi o tema do momento, Tema, né? exatamente. Até para dar um contexto, o carry trade nada mais é do que você pegar dinheiro em uma economia que está com juros muito baixos e reaplicar em títulos de outras economias que estão com juros mais altos. E quando a gente viu ali, né, aquele movimento de aumento de taxa de juros no Japão e uma sinalização de que esses aumentos poderiam continuar a vir, a gente viu uma corrida muito grande ali, né, para esse carry trade ser desfeito, até mesmo pela valorização que o Ien passou a ter também. O pessoal também estopando, né? Sim, então muita gente desmontando posição, né, nessa estratégia de carry trade, o que fez com que o mercado tivesse aquela correção de segunda-feira que todo mundo pôde observar. Só que o cenário ainda ele pode acontecer novamente à medida que não foram desfeitos todos os carry trades que tem no mercado, né? Alguns estudos ali apontam que 3/4 desses carry trades já foram desfeitos, mas a gente ainda tem um percentual ali a ser desmontado. Então, se a gente ver esse carry trade sendo desmontado ali no futuro, a gente pode ter um dia, vamos dizer assim, um dia um pouco mais negativo, igual a gente teve na segunda-feira. Aí falando também de rendimento dos títulos dos tesouros, né, de 10 anos dos Estados Unidos, com um dado super importante que a gente tem hoje. Isso mesmo, pessoal. Hoje o Tesouro cai, tá? Ele opera num movimento de queda. Ontem ele chegou a bater ali próximo do 3,98, ainda abaixo dos 4%. Hoje ele já está na região ali dos 3,92. Toda quinta-feira a gente tem esse dado, que são os pedidos iniciais por seguro-desemprego, dado que tem ficado com cada vez mais relevância devido aos últimos dados mais fracos lá nos Estados Unidos, tá? Na última semana, esse número ele veio por volta de 249 mil novos pedidos de auxílio iniciais por seguro-desemprego, né? Desse auxílio aí, vamos dizer assim. Só que esse foi o maior dado no período de um ano. Então, para essa semana, são esperados aí por volta de 241 mil novos pedidos. Eu acredito que se esse número vier próximo aí do 249 ou até um pouco a mais, batendo, vamos dizer assim, esse recorde de um ano, o mercado ele pode sentir, ele pode ficar mais desafiador, ser um mercado um pouco mais sangrento. Né? Aquela teoria que a gente tinha de que notícia ruim era notícia boa, já não é mais o tema, né? A pauta que a gente tem visto. Realmente, notícia ruim tem sido notícia ruim mesmo. Agora, se esse número vier muito abaixo também do que o mercado espera, não sei como é que o mercado vai se comportar. Acho que se esse número vier um pouquinho abaixo, o mercado pode até ter um movimento mais altista no dia de hoje. Ainda falando de notícias internacionais, agora olhando um pouquinho mais para as eleições americanas, né? Com a ascensão de Harris, atrapalhou o plano de batalha de Trump. O governo republicano, né, já dava como quase certa, né, a vitória do Trump frente ao Biden, com a mudança, né, do candidato democrata, que agora é a Harris. Acabou que esse cenário ele mudou um pouco, né? Então até mesmo aquela estratégia expansionista que os republicanos tinham até de começar, de fato, a ir para estados mais democratas historicamente, eles recuaram um pouco e estão mudando um pouco a estratégia. Eles tendem a estar fortalecendo a base republicana nos estados que já são historicamente republicanos, até mesmo para ter ali um maior apoio, né, desses estados e não correr o risco ali dos democratas conseguirem roubar ali uma fatia, né, dos eleitores. Então é interessante destacar isso porque a Harris ela é bem diferente do Biden, né? Ela é uma candidata mais nova, ela é mais enérgica, ela conseguiu um nível de arrecadação de recursos muito relevante em muito pouco tempo, então acaba que esse cenário ele muda um pouco ali para os republicanos, né? Falando agora de bolsa e dólar, né? Ibovespa ontem fechou no positivo, segunda alta consecutiva na semana, recuperando ali da segunda-feira, que foi um dia um pouco mais difícil para o nosso principal índice acionário aqui do Brasil, né? Então, ontem nós tivemos o dólar fechando com uma queda ali de 0,33 e o Ibov fechando com uma alta de quase 1%, tá, pessoal? O porquê disso? Basicamente, né, na segunda-feira, como o Rodrigo diz, a gente teve um tom mais duro por parte do Banco Central japonês, falando que, além de ter aumentado a taxa, novos aumentos poderiam acontecer, mas ontem a gente teve o vice-governador trazendo panos quentes, falando que, na verdade, eles não vão aumentar enquanto o mercado não ficar estável. Então, as bolsas acabaram dando uma surfada, né, nesse tom mais ameno e não foi diferente aqui no Brasil, tá, pessoal? O mercado ontem ele ficou bem lateral, ele abriu com gap de alta o índice, o dólar com gap de baixa, ele ficou bem lateral, mas por parte ali no final da tarde a gente teve um movimento mais expressivo comprador lá no Ibov,
2019, principalmente puxado por essas questões. Olhando um pouquinho agora para o mercado corporativo, né, falando então de Banco do Brasil, que divulgou seus resultados ontem. Sim, é o último dos grandes bancos que divulga o resultado, né, que tem ações listadas. Então foi Banco do Brasil. O resultado, um lucro líquido que veio acima das expectativas. Outro destaque foi também a revisão do guidance, né, que nada mais é as projeções para o ano de 2024. Então o banco ali está projetando um aumento das margens, né, que ele tem tanto ali margem financeira bruta, que a gente fala, né, que é a margem com o cliente e margem com o mercado, mas também tem um ponto negativo, que é o aumento das projeções de PDD, que PDD é provisões para devedores duvidosos, que isso entra como uma linha de redução das receitas, né? Então, ele está aumentando ali essa projeção para PDD também. Mas, no mais, foi um cenário, um segundo trimestre bem positivo para o setor bancário, né? Então, os 4 principais players ali do mercado reportando resultados bons, resultados que vieram aí acima das expectativas do mercado. Ainda dentro desse cenário corporativo de divulgação, a gente teve o Grupo Casas Bahia também divulgando seus números. Conseguiu então reverter aí uma sequência de um prejuízo de 37 milhões no segundo tri, tá? Só para a gente comparar com o mesmo período do ano passado, pessoal, o prejuízo era na casa dos 492 milhões no período do ano passado, tá? O resultado financeiro negativo, ele teve uma redução de mais de 94%, chegando aí do montante geral. No geral, a gente tem o presidente do grupo, né, Renato Franklin, ele falou que após realizar os ajustes operacionais e renegociar a dívida de processo de recuperação extrajudicial, o foco da companhia é aumentar a receita e a rentabilidade. Então, foi um resultado bem positivo, eles realmente conseguiram mudar bastante o cenário da varejista, mas também não está aquela maravilha, né? Tem ainda um caminho árduo aí para ser traçado. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.